Olá a todos, muito bom estarmos juntos para esse tempo precioso na presença de Deus. Quem diria, né, que esse domingo estaria tão quente assim, calorzão de domingo, que maravilha. Aproveita bem aí esse calor de domingo, não sei como, mas vamos lá. Muito bem, irmãos. Abra comigo aí a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e vamos ler do verso 13 ao verso 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Queridos irmãos, eu peço atenção, o foco, a concentração de todos. É importante, no tempo da palavra, nós estarmos dedicados à palavra. A palavra, ela tem curta duração, então cada um consegue ficar aí concentrado 100% na mensagem, prestando atenção na mensagem. Faz isso em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua santa e rica palavra que nos abençoa, que nos instrui, que nos exorta, que nos edifica e que nos consola. Pai, fala pelo teu Espírito Santo ao coração de cada pessoa, é o que te pedimos em nome de Jesus. Queridos irmãos, o tema da nossa mensagem é crescer em tempos difíceis. E para falar sobre isso, com base no texto que nós já fizemos a leitura, é importante nós entendermos o contexto em que Paulo escreve aos crentes tessalonicenses. E eu quero vos explicar isto para que isso fique o mais claro possível, porque isso vai nos ajudar na compreensão do texto. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, homem de Deus, missionário, que fez algumas viagens missionárias plantando igrejas por onde ele passava. Ele tinha um coração nas mãos de Deus, uma vida completamente consagrada a Deus. E numa das suas viagens, a segunda viagem, Paulo entra numa cidade, chega numa cidade, a cidade Tessalônica. E Paulo, então, ali por 3 sábados seguidos, Paulo prega ali na sinagoga ali dos judeus, e ele consegue mostrar que Jesus é o Messias prometido, e depois Paulo consegue pregar o evangelho para os gentios que viviam ali também naquela cidade, e forma-se ali uma igreja, a primeira igreja ali naquela cidade da Tessalônica, e Paulo fica muito feliz, a igreja começa a se formar, começa a crescer, mas quando a igreja dá nas vistas, algumas pessoas começam a perseguir aquela igreja recém-nascida. Algumas pessoas ali, com algum nível de importância, começaram a perseguir e eles queriam ir na fonte. Quem era a fonte? Era o apóstolo Paulo, era o líder, aquele que deu início à pregação do evangelho naquela cidade. E Paulo, então, instruído ali sobre aquele perigo, Paulo tem que sair daquela cidade. Paulo vai para Bereia e a partir dali vai para outras cidades e não pode voltar naquele momento a Tessalônica. E Paulo sai da cidade naquela apreensão, pensando assim: eu não tive tempo suficiente para instruir os tessalonicenses em todo o conselho de Deus. Como que eles vão crescer com a fé que eles têm? E Paulo então viaja e fica curioso para saber como está a vida ali daqueles irmãos daquela cidade, sabendo que eles seriam perseguidos. Paulo envia Timóteo, e Timóteo então informa Paulo que aquelas pessoas daquela cidade, realmente o solo, o coração
dos Tessalonicenses realmente recebeu a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, as boas novas da salvação em Cristo. Olha, e eles se apegaram a esta mensagem, se apegaram a Jesus de tal maneira que eles cresceram como igreja, cresceram no compromisso com Jesus, uma coisa fantástica. E Paulo ficou tão feliz, pensando o seguinte: gente, eu não tive tempo suficiente para estar com eles, mas eles estão a crescer, estão a dar frutos. E Paulo então estava muito contente, muito feliz, mas Paulo percebeu que realmente havia alguns pontos em que eles precisavam de ensinamentos específicos. Então, Paulo tem o conhecimento de que eles estavam com uma dúvida. E Paulo queria sanar aquela dúvida. Em que consistia esta dúvida? Que é o motivo pelo qual Paulo escreve aquelas palavras que nós acabamos de fazer a leitura. O motivo era o seguinte: os irmãos, os tessalonicenses, com a saída de Paulo da cidade, eles ficaram naquela expectativa, porque eles receberam o evangelho. E eles ficaram naquela expectativa: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E eles só tinham aquele entendimento: Jesus vai voltar e nós vamos estar com ele para sempre. Esta era a fé e a confiança deles. Só que por causa da perseguição que havia naquela cidade, a igreja, alguns crentes, alguns irmãos ali daquela cidade foram mortos na perseguição. E então surgiu na igreja esta dúvida, porque eles acreditavam mesmo, irmãos, que Jesus voltaria naquela geração. A maioria dos cristãos daquela época, do primeiro século, acreditavam que Jesus voltaria na geração deles. E talvez, ao pensar sobre isso, nós podemos questionar: isso é bom ou é mal? Eu acredito que isso é muito bom. Sabem que eu tenho lido que na história da igreja, grandes homens e mulheres de Deus, que foram apaixonados pela obra, pelo evangelho, apaixonados por Jesus, que fizeram impacto na sua sociedade, onde eles viviam, eles marcaram a diferença. A maioria destes homens e mulheres de Deus, eles acreditavam que Jesus poderia voltar na geração deles. Sabem, é muito bom quando alguém ama tanto o Senhor e o coração desta pessoa é tão avivado que eles acreditam: olha, Jesus pode voltar na minha geração. Sabem que muitas pessoas que pensam: Jesus vai voltar daqui 200 anos, daqui 300 anos, talvez por isso, não estejam tão apaixonadas pelo mover de Deus, pela obra de Deus, por salvação de pessoas. Então eu acredito que de alguma forma há uma relação entre você estar em aliança com Deus, em compromisso com a obra de Deus, e ao mesmo tempo acreditar que é possível Jesus voltar na sua geração. Só que eles não estavam preparados para que alguns dentre eles morressem antes de Jesus voltar. Então eles ficaram na dúvida: se Jesus voltar e nós estivermos vivos, então nós seremos salvos. Mas e os nossos irmãos que foram mortos na perseguição? Será que eles vão herdar a salvação conosco? Ou eles perderam tudo o que fizeram porque morreram antes? Então Paulo, para esclarecê-los sobre isso, escreve o texto. Vamos lá então, voltar lá, 1 Tessalonicenses 4:13. Paulo diz assim no versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Então Paulo se referia aqui àqueles irmãos que tinham morrido. Mas Paulo não usa a palavra morte de propósito, porque Paulo está a passar a ideia para eles de que a vida deles não está encerrada para sempre. Eles apenas dormem nesse sentido de eles vão voltar a viver como viviam. Eles vão ressuscitar. Paulo está dizendo, então ao invés de usar a palavra aqueles que morreram, Paulo usa aqueles que dormem. Neste contexto, é este o significado. Então Paulo diz, olha o versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Sabem, irmãos, nós não podemos ser ignorantes em relação
as verdades do reino de Deus. A ignorância não nos ajuda em nada. O conhecimento nos firma na verdade. O conhecimento nos firma na esperança em Deus. Então Paulo diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, porque a ignorância deles estava produzindo neles incertezas, dúvidas. A ignorância estava produzindo neles confusão. Então Paulo diz o seguinte, vocês não podem ficar tristes como os demais que não têm esperança, porque aqueles que morreram sem Cristo, morreram sem esperança, mas aqueles que morreram em Cristo, morreram com a esperança da vida eterna. E vocês podem acreditar que os vossos irmãos que morreram na perseguição, eles voltarão a viver novamente, eternamente com Jesus Cristo e com vocês. Então, no versículo 14, Paulo diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Paulo diz o seguinte, a ressurreição de Jesus é a garantia de que os vossos irmãos que morreram também ressuscitarão. Ou seja, se Jesus ressuscitou, e ele de fato ressuscitou, os vossos irmãos que morreram na perseguição também hão de ressuscitar. Ou seja, Jesus ressuscitou primeiro para nos deixar exemplo daquilo que vai acontecer com todos aqueles que foram salvos pela fé e confiança na obra que ele realizou na cruz. Isso é tão importante, irmãos. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo diz o seguinte, gente, não fiquem preocupados com os vossos irmãos que morreram na perseguição. Paulo diz o seguinte, para Deus haverá dois tipos de pessoas. Haverá aqueles que estarão vivos e haverá aqueles que terão morrido na fé em Jesus. E Paulo diz o seguinte, os que morreram, eles vão ressuscitar primeiro. E aqui o versículo 17, Paulo confirma o que vai acontecer. Olha o 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo explica de uma maneira que deixa tudo muito esclarecido. Paulo diz assim, não se preocupem, gente. Quando chegar o momento do dia do Senhor, não se preocupem. Quando chegar o momento, quem já morreu em Cristo, quem morreu na fé, eles vão ressuscitar primeiro e vão se encontrar com o Senhor entre nuvens nos ares. Entenda bem, ele não está dizendo que Jesus vem até aqui na terra. Ele diz que Jesus vem e nós vamos nos encontrar com o Senhor entre nuvens nos ares. Então ele diz, primeiramente os que morreram ressuscitarão, ou seja, receberão os seus corpos como Jesus ressuscitou no terceiro dia. Da mesma maneira, esses ressuscitarão e vão se encontrar com o Senhor entre nuvens nos ares. Paulo diz, depois, ou seja, só depois, um instante depois, os que estiverem vivos em Jesus vão ser arrebatados, não vão enfrentar a morte, vão ser arrebatados e vão se encontrar com aquele grupo que já chegou primeiro, que são os que haviam morrido e que agora ressuscitaram, já estão entre as nuvens. E agora os arrebatados se encontram com eles, e estarão para sempre com o Senhor. Entenda bem, nós estamos a chamar este momento de momento do arrebatamento. Os vivos em Cristo serão arrebatados, os mortos em Cristo ressurgirão, se encontrarão com o Senhor e estarão com Ele para sempre. Nós não estamos aqui a falar da volta de Jesus propriamente dita. Porque há dois momentos. Há um momento em que os vivos em Cristo são arrebatados e se encontram com o Senhor, e que os mortos ressurretos se encontram com o Senhor nos ares e estarão com o Senhor para sempre. Mas depois há um momento em que a Bíblia diz que Jesus vem à terra. Este é um outro momento. A distância, o tempo entre um momento e outro é que faz as separações das interpretações bíblicas sobre a escatologia. A escatologia é o estudo do final dos tempos. Então eu não vou me deter nisso aqui.
Talvez eu vou começar alguns vídeos, alguns estudos em que eu vou poder detalhar mais essas questões aí de escatologia, que tem a ver com o estudo do final dos tempos. Mas é importante deixar claro o seguinte: há um momento em que todos nós vamos nos encontrar com o Senhor, antes da vinda dele à terra para fazer tudo aquilo que depois dessa também vamos estar falando desses detalhes. Mas nessa mensagem aqui, o que é importante é nós entendermos o seguinte: eu e você não podemos ter dúvida sobre a ressurreição. Eu e você não temos que ter medo do futuro, porque Deus já está lá. Deus prometeu, Ele é fiel. Então não importa se a pessoa morre, se ela morrer em fé, ela vai estar com o Senhor para sempre, ela tem a vida eterna. Aqueles que não morrerem, que forem arrebatados, também estarão com o Senhor para sempre. E Paulo termina aqui no versículo 18, dizendo assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo disse o seguinte: ao falarmos da vida eterna, da ressurreição, dos acontecimentos dos tempos do fim, nós podemos aumentar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. Irmãos, nós não estamos aqui para falar de teorias da conspiração. O objetivo nosso não é esse. Eu nem gosto que as pessoas fiquem muito presas a essas teorias, essas várias aí, teorias da conspiração que só provocam nas pessoas medo, terror, pânico. Sabem, nós temos que filtrar muito daquilo que nós aprendemos. Olha, se há uma coisa que é comum a todas as linhas de interpretação do Apocalipse, ou todas as linhas escatológicas, é que aqueles que morrem em Cristo, eles viverão com Cristo para sempre e terão a vida eterna. Outra coisa que é comum a todas as linhas de estudo é que Jesus um dia voltará. Entende? E Ele vai reinar e nós vamos reinar com Ele. Ou seja, a igreja, ela tem promessas de vitória em relação ao futuro. A igreja, ela não tem que viver no medo. A igreja não tem que viver angustiada. O povo de Deus, os filhos de Deus não tem que viver angustiados. Não tem que estar preocupados com as coisas terríveis que poderão acontecer, porque a palavra de Deus diz que Deus vai nos poupar nesses tempos, porque nós somos salvos, nós fomos justificados por Jesus e agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, tira o medo do teu coração, tira a angústia, tira o terror, tira o pânico, entende? Nós temos que estar, sim, atentos, com os olhos abertos sobre os acontecimentos. E eu acredito, irmãos, que esses acontecimentos são muito propícios para os dias finais, para o final dos tempos. Todos esses desdobramentos, as coisas que estão acontecendo são propícios, mas nós não podemos nos apegar a teorias de conspiração ou outros tipos de ensinamentos que provocam medo nas pessoas. Não, nós temos uma palavra de vida e de esperança para falar àqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus. Ainda há tempo, vocês poderão aceitar Jesus, ainda é tempo, ainda é dia, mas vai chegar um momento à noite em que já não vai ter opção, oportunidade para ninguém entregar a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus agora, enquanto há oportunidade, enquanto há tempo, e o tempo é o tempo em que você está vivo, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se segunda-feira ou terça-feira você continuará vivo. Por isso Paulo está dizendo, aqueles que estão em Jesus, eles sempre vão terminar bem com a vitória, porque os que morrerem vão ressuscitar e encontrar-se com o Senhor nos ares, e aqueles que estiverem vivos vão ser arrebatados. No final, todo o povo de Deus vai estar unido com o Senhor. Esta é a nossa confiança, a nossa esperança, e nisso nós estamos firmados. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, o nosso tema então, crescer em tempos difíceis. Eu acredito o seguinte, eu e você estamos a viver em tempos difíceis. Essa situação da pandemia, as incertezas que isso provoca. Sabem, a gente vê nos noticiários, vem por aí uma crise econômica como já não havia há quase 100 anos atrás. Muitas coisas complicadas estão para acontecer. Sabem, só que é o seguinte, nós que estamos em Cristo, é um tempo de crescimento espiritual. Sabem, a Bíblia diz que aqueles que têm fé, quando a fé é provada, eles são aprovados. Sabem, esse tempo difícil, esse tempo de provação em que nós estamos a viver, não é tempo para nós
ficarmos descuidados e desanimados e frios na fé. Pelo contrário, aqueles que têm Deus, quanto mais pressão vem sobre eles, mais dificuldade, a fé deles é apurada. A nossa fé apurada é refinada como ouro. E a nossa fé aumenta, a nossa fé cresce. E eu vou provar isto na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Sabem que a igreja ali dos Tessalonicenses estava em constante perseguição, em constante tribulação, mas eles não esmoreceram, eles não perderam a confiança e a fé, e eles continuaram ousadamente a pregar o evangelho. A igreja continuava a crescer, apesar de haver martírios, perseguições, eles continuaram a crescer, e Paulo ficou encantado com a fé daquela igreja, e Paulo escreve, e na segunda carta Paulo diz: vocês são exemplo, vocês são tremendos, como é que vocês em dias difíceis continuam a crescer e dar frutos? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 e 4, olha o que diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Paulo diz assim: gente, irmãos de Tessalônica, a vida de vocês é uma inspiração, eu estou sempre a dar graças a Deus no tocante a vós outros. Como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Paulo está pensando assim: gente, este pessoal, esta igreja é recente, esta igreja é nova, eles estão debaixo de pressão, de perseguição, mas isso não abafou a fé, pelo contrário, a fé cresce sobremaneira, cresce muito, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então Paulo constatou duas coisas naquela igreja dos Tessalonicenses. Paulo constatou que no meio das dificuldades a fé deles crescia, e o amor deles uns para com os outros aumentava dia a dia. Então, irmãos, eu e você, nesses dias que estamos a viver agora, há duas coisas que têm que crescer também ao mesmo tempo. A nossa fé tem que crescer, e o amor uns para com os outros tem que crescer. É assim, porque aqueles que são de Deus, quando a sua fé é provada, a fé é provada, eles são aprovados para a glória do Senhor. E aqui, irmãos, olha o versículo 4, diz assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Olha o que Paulo diz: quando nós vamos para outras cidades, para outras igrejas, nós contamos o vosso testemunho, e nós nos gloriamos em vocês. Olha, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Por onde a gente passa, a gente conta a vossa história, o vosso exemplo, o vosso testemunho. No meio da perseguição, no meio da tribulação, a fé de vocês só cresce, o amor de vocês um para com os outros só aumenta. Vocês estão no caminho certo. A aprovação da vossa fé tem redundado em muitos frutos para a glória de Deus. Sabe que coisa maravilhosa? No versículo 4, vamos continuar: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Sabem, Paulo está dizendo aqui: eu vejo em vocês permanência, perseverança, constância, a vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Que coisa linda, irmãos. Sabem que Paulo escreveu tantas cartas para tantas igrejas, mas para os Tessalonicenses, nas duas cartas, Paulo fala sobre escatologia. Nas duas cartas, Paulo fala sobre o final dos tempos. Nas duas cartas, Paulo fala sobre a volta de Jesus, a parousia. Nas duas cartas, Paulo consola e anima aquela igreja, levando-os a ter olhos no futuro, olhos na esperança que nos está proposta, na ressurreição dos mortos e no arrebatamento dos vivos, e na volta do Senhor Jesus, a sua segunda vinda prometida, e Ele é fiel e Ele voltará. Sabem, na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo fala sobre escatologia, sobre o final dos tempos. Na segunda carta ele volta a falar sobre isso. Por quê? Porque em dias difíceis, em dias de perseguição
e tribulação, é tão importante nós sabermos onde está a nossa confiança, onde está a nossa esperança. Talvez tu estás a ouvir esta mensagem agora. Talvez tu tenhas perdido um ente querido. Talvez por causa do Covid-19 ou talvez por outra razão. Tu perdeste alguém da tua família. Tu perdeste um amigo. E tu estás à procura de respostas. A palavra de Deus tem resposta. Por isso é importante nós falarmos de Jesus. Porque aqueles que estão em Jesus, eles nunca morrerão eternamente. Eles podem até passar pela primeira morte, mas a Bíblia afirma que eles jamais passarão pela segunda morte. Porque quem passar pela primeira morte, crendo em Jesus e crendo na obra que Ele realizou na cruz, vai herdar a vida eterna com Deus. Por isso, neste tempo em que estamos a viver, eu quero reafirmar aqui, nós vamos colocar os nossos olhos em Jesus, e não nas tribulações, e não nas dificuldades. Nós vamos aproveitar esse tempo para crescer em Deus, para crescer no conhecimento, na fé, na esperança. Nós vamos colocar o nosso foco, nossos olhos em Jesus. E isso vai nos dar força para atravessar essa situação difícil. Isso nos dará força para passar pelo meio do túnel escuro, sabendo que chegará um momento em que a luz vai brilhar. E nós poderemos contar muitos testemunhos, escrever poemas, escrever canções, escrever livros, dizendo que o Senhor esteve conosco. O Senhor está do meu lado, está do teu lado, o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, Ele está conosco. Vamos juntos e vamos ter os irmãos tessalonicenses como exemplo. Exemplo de cristãos que não desanimaram, que não perderam a fé, não perderam a confiança, se firmaram na esperança da vida eterna, na esperança daquele que é fiel e prometeu. Bendito seja o nome do Senhor. Coloca a tua mão no teu coração, no teu peito. Entrega a tua vida a Jesus agora. Não há outro tempo, não há outra oportunidade. É agora. Entrega o teu coração, a tua vida, a tua história a Jesus. Jesus, recebe agora a vida, o coração de cada pessoa que está a orar neste momento. Cada um agora que está a pedir Jesus para entrar na sua vida. Espírito de Deus, batiza agora a junção e graça e poder dos céus na vida de cada um, no poder do nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E antes vamos cantar uma canção. Depois desta canção nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E na Santa Ceia tu vais colocar no teu coração, teus olhos na esperança que nós temos em Jesus. Amém? Vamos ter um tempo então louvando e adorando ao Senhor. Daqui a pouquinho nós voltamos para participar da Santa Ceia. Antes, deixa-me dar aqui alguns avisos importantes antes de cantarmos. Todos os domingos, às 17 horas, nós temos a aula das crianças. Uma aula tão gira, tão boa. Avisa as crianças, mesmo que não sejam crianças da igreja, mas manda um link para elas. É uma aula maravilhosa todos os domingos, às 17 horas. E deixe-me aproveitar aqui também para desejar a todas as mães, feliz Dia das Mães. Deus abençoe cada uma das mães que estão a nos assistir neste momento. A tua vida é uma preciosidade. Deus possa honrar a tua vida cada vez mais, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Sabem, queridos irmãos, outra coisa. Eu tenho um grupo no Facebook, um grupo fechado, que já existe há quase 9 anos. E o nome do grupo é Grupo de Vida. Ele é um grupo fechado. Cada pessoa precisa pedir para fazer parte. Então, se tu queres fazer parte, faz o pedido lá, Grupo de Vida no Facebook, que eu vou começar a publicar algumas coisas ali e alguns pequenos vídeos. E quem quiser participar é bem-vindo.
Então vamos louvar ao Senhor e daqui a pouquinho vamos participar da Santa Ceia.